Senhoras e senhores, muito boa tarde. Em nome da B8 Projetos Educacionais, da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e da Universidade Paulista, Unip, damos as boas-vindas ao Physics Fight final do IYPT Brasil 2012. Nesta sessão, os 3 melhores times disputam o troféu professor Nicolau Gilberto Ferraro, em evento que conta também com transmissão ao vivo na internet pela TV Web. Eu vou começar com a apresentação do júri, eu vou falar rapidamente o nome dos jurados, ao final nós vamos aplaudi-los. Teremos 28 jurados nessa sessão. Alisson Irata, Bruna Morroni, Gustavo Canaan, Maurício Neto, Mark Matter, Lucas Niari, Bruno Reis, Cristiane Lauricella, Nicolau Ferraro, Vitor Lazarte, Rafael Cassebe, César Ferreira, Rodrigo Freitas, Gustavo Luiz, Felipe Santos, Paulo Siqueira, Débora Príncipe, Jefferson Tsai, Christian Zawadzki, Bruno de Andrade, Gustavo de Souza, Hugo Marocchio, Felipe Vignon, Flávia Irata, Vinícius Auricchio, Vitória Andrade, Felipe Pereira, Felipe Frugeri. Vamos de imediato à rodada número 1, que tem como time relator Gatos de Schrödinger, como oponente Zero Kelvin e como avaliador Umidade Zero. Tá dando problema. Nesta sessão será apresentado o problema número 3, corrente de miçangas, cujo enunciado é o seguinte. Uma longa corrente de miçangas é abandonada de um becker depois de puxada uma parte suficientemente longa da corrente pela borda do becker. Devido à gravidade, a velocidade da corrente aumenta. Em um certo momento, a corrente não encosta mais na borda do becker. Investigue e explique o fenômeno. A partir de agora, o time relator tem 12 minutos para fazer sua apresentação. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Bárbara e eu vou apresentar o problema 3, corrente de miçangas, pela equipe Gatos de Schrödinger. Bom, primeiramente eu queria fazer a releitura do problema. Uma longa corrente de miçangas é abandonada de um becker depois puxada uma parte suficientemente longa da corrente pela borda do becker. Devido à gravidade, a velocidade da corrente aumenta. Em um certo momento, a corrente não encosta mais na borda do becker. Investigue e explique o fenômeno. Bom, inicialmente eu queria demonstrar qual é o fenômeno. Primeiramente, nós puxamos uma parte suficientemente longa do becker e ela começa a acelerar. Percebe-se que a parte que estava encostando no becker, ela é descolada e tem um formato típico e nós tentaremos avaliar esse fenômeno durante as nossas explicações. Bom, a teoria. Nós analisamos a aceleração, que modifica a velocidade que foi citada, a energia inicial, que é a parte suficientemente longa que é puxada, e o descolamento, que também é proposto pelo problema. No experimento, nós tentamos analisar todos esses 3 pontos e fazer a comparação teórico-experimental na conclusão. Bom, nós fizemos uma analogia com uma corrente que estivesse caindo de uma mesa, pois o fenômeno seria basicamente o mesmo. A massa total da corrente é M maiúsculo, a altura é H maiúsculo e o comprimento total é L. Nós temos uma parte X pendendo para fora do becker, e essa parte X tem uma massa M', que é relacionada à massa M1 pela razão dessa parte que está pendendo sobre o comprimento total. Essa parte é ela que produz a força motriz para que a corrente inicie seu movimento. E, portanto, colocando a massa total vezes a aceleração igual a essa massa M vezes a gravidade, nós temos a fórmula para aceleração. Bom, essa aceleração ela varia de forma linear quando a altura é maior que o comprimento total da corrente, até o ponto em que toda a corrente sai desse becker e é atingida uma aceleração gravitacional. Bom, por Torricelli generalizado, nós achando a área desse gráfico e colocando Torricelli generalizado, nós temos a velocidade final, que se a velocidade inicial for nula, é raiz da gravidade vezes o comprimento da corrente. Bom, porém, quando a altura é maior que o comprimento total da corrente, você tem 3 fases de movimento. A primeira parte é descrita pela mesma fórmula anterior. A segunda parte é descrita a massa que propulsiona esse movimento é a massa equivalente ao comprimento igual à altura. E nós temos uma nova fórmula para relacionar. A massa MM seria a massa do movimento, a massa que está em movimento, incluindo a que está dentro do becker, e a massa MH é a massa da corrente equivalente à altura H. Bom, sendo essa força dessa massa equivalente à altura H igual à força propulsora, nós temos uma nova relação e uma nova aceleração que depende também agora dessa altura.
Bom, na terceira parte, toda a corrente já saiu do Becker e, portanto, ela vai entrar em queda livre e atingindo a aceleração G. Bom, aí o problema também pede, investiga essa energia inicial, essa parte que deve ser inicialmente puxada. Analisando a posição do centro de massa dessa corrente que está pendendo para fora do Becker, no ponto em que ela estiver na base do Becker, considerando que a sua espessura é desprezível, obviamente, nós temos que a energia potencial gravitacional desse ponto seria igual à energia mínima. Então, a energia potencial seria mgx/2, que seria a altura do Becker. Então, nós temos uma fórmula para a energia inicial de acordo com as nossas derivações anteriores. Bom, o formato que a corrente toma quando ela sai totalmente do Becker. Nós temos as distâncias entre as miçangas que vai influenciar no arco de descolamento. Bom, nós temos uma reta RS que corta diametralmente essas miçangas e elas formam um ângulo alfa. Um maior ângulo alfa produziria um maior arco de descolamento. Bom, e como essa distância variaria esse ângulo? Se a distância fosse maior, o ângulo seria menor. São grandezas inversamente proporcionais. Bom, considerando uma corrente normal, igual a que nós usamos aqui, a distribuição das forças entre as miçangas, da interação entre elas, é uma força uniforme, é uma distribuição uniforme de força. E, portanto, nós temos em literatura que isso daria uma catenária. Essa catenária é descrita pelo cosseno hiperbólico das posições da miçanga, no caso. E, bom, nós vamos tentar comparar teoricamente, experimentalmente, esse formato. Bom, a partir do momento que a corrente começa a colidir com o solo, começa a ver as miçangas tocam o chão, há uma pequena dissipação de energia por som, por atrito, etc., e uma transferência em energia potencial gravitacional. Essa energia potencial gravitacional faz com que o descolamento seja acentuado e, portanto, você veja ele mais proeminente em relação à borda do Becker. Bom, o material que nós usamos. Usamos um Becker, usamos correntes feitas de miçangas e nylon, usamos uma mesa, cadeira, suporte de metal e câmera e uma trena. Nós fizemos 4 experimentos que eu vou citar ao longo das minhas explanações. Basicamente, são para testar aqueles parâmetros que eu citei no segundo slide. Bom, em um dos artigos que nós encontramos durante as nossas pesquisas, ele falava que, a partir do momento que certos tipos de corrente tocassem o solo, haveria um aumento de aceleração que não seria gravitacional. E ele fez uma montagem experimental de comparação entre uma corrente que havia uma superfície com a qual ela colidia anteriormente ao solo. No nosso caso, seria a cadeira. Bom, só para certos tipos de correntes isso ocorreria. Nós soltamos ao mesmo tempo as duas correntes, e mesmo com uma colidindo, as cores, os padrões coloridos continuavam sincronizados, mostrando que realmente a aceleração gravitacional durante o movimento de queda. Bom, então a colisão, as miçangas continuam sincronizadas, a aceleração é igual à aceleração gravitacional. Nós, então, por análise de vídeo, pegamos a velocidade dessa corrente ao longo do tempo, plotamos o gráfico. Na verdade, são 2 comportamentos de velocidade. Enfim, nós pegamos um ponto de inflexão, tiramos o limite direito e esquerdo, e como o limite direito e esquerdo eram iguais, essa função seria diferenciável. Nós tínhamos uma função teórica para comparar, que seria somente da aceleração. E quando nós plotamos o gráfico dessa aceleração e comparamos com os pontos experimentais que nós conseguimos, derivando aquela função da velocidade. Essa teoria os pontos teóricos experimentais praticamente coincidiam com o desvio padrão de 0,82 metros por segundo ao quadrado. E as fontes de precisão seria, por exemplo, a medida do tempo dos frames de centésimo de segundo. Bom, nós também colocamos a imagem. A partir de certo momento, quando toda a corrente sai do Becker, ela toma um formato que inviabiliza a análise desse movimento. Mas, como nós já mostramos no experimento 1, essa aceleração seria a aceleração gravitacional mesmo, então não haveria tanta necessidade de analisar essa parte do movimento, só as outras duas que não tinham sido analisadas anteriormente. Bom, a energia inicial. Nós fomos puxando miçanga a miçanga, de forma que essa energia, a partir do momento que a corrente começasse a cair,
nós haveríamos medido essa altura, esse comprimento da corrente, e comparado com dados que nós conseguimos experimentalmente, a massa da corrente, o comprimento dela, de acordo com a fórmula que eu tinha citado anteriormente. Bom, aqui são os dados experimentais que nós temos, a massa da corrente de 270 gramas, o comprimento de 2,7 metros, a altura do Becker de 14 centímetros. Por isso, nós conseguimos a energia potencial inicial teórica. Bom, aqui estão 7 vezes que nós fizemos o experimento, tiramos a média, o desvio padrão, e percebe-se que o valor teórico e o experimental, a média experimental, praticamente coincidem. Então, o experimento corrobora a teoria apresentada. Bom, aqui eu gostaria de apresentar um vídeo do descolamento que nós analisamos. Bom, nesse experimento, nós gostaríamos de analisar o descolamento que essa corrente sofre em relação à borda do Becker. Bom, nós pegamos um frame desse vídeo, alteramos o brilho dele para que o formato da corrente fosse perceptível. Com papel milimetrado, nós pegamos esses pontos experimentais e plotamos no computador e ajustamos a função da catenária. Bom, com um erro de aproximadamente 13%, os pontos praticamente coincidem com os pontos teóricos. Então, o formato proposto teoricamente é viável na parte experimental. Bom, como conclusão, a energia inicial é relacionada à posição do centro de massa. Como eu já falei, o centro de massa deveria estar exatamente na base do Becker. A corrente iniciaria seu movimento. Bom, a aceleração aumenta durante o movimento até atingir a aceleração gravitacional, durante 3 fases de movimento, que nós mostramos a comparação teórica experimental, que praticamente coincidem. E inicialmente é uma função linear e depois atinge uma função que praticamente é uma função de 4º grau. Bom, o descolamento. O descolamento ele ocorre por causa do formato tomado, que não é exatamente o formato da borda do Becker, e, portanto, ela não adere a corrente não adere a esse Becker. E esse formato de catenária propicia esse descolamento. A conversão de energia cinética da corrente que está colidindo em energia potencial gravitacional faz com que esse descolamento seja visto mais facilmente. Momentaneamente, ele aumenta a sua altura. Bom, aqui estão as referências que nós usamos durante a preparação dos nossos relatórios. E obrigada pela atenção. Ok, obrigado. Na sequência, o time oponente tem 2 minutos para suas primeiras perguntas. Bom, primeiramente, você disse que você acha que o parâmetro relevante para que a miçanga descole do Becker é apenas o formato que ela forma? O formato e a conversão de energia cinética em energia potencial. Sim. Você acha que esse formato é constante? Não, esse formato vai variar de acordo com o movimento das miçangas, da corrente de miçangas. Mas é sempre um arco? Mas é sempre a catenária. É sempre a catenária? Sim. Sempre sim. um arco? Sim. Sim. Você não achou importante analisar outros parâmetros? Não, eu analisei aquilo que o objetivo do problema, o texto do problema perguntava. Qual a parte que tem que ser puxada da corrente, qual é o arco de descolamento e também como se dá essa variação da velocidade. A distância entre as miçangas? Sim, eu analisei. Assim? Sim. E, então, no caso em que as miçangas estão muito afastadas, esse fenômeno praticamente não ocorreria, você está dizendo? Não, na distância em que elas estão por favor, praticamente sim afastadas. ou não? Não ocorreria, até porque a corrente praticamente não sairia do então, Becker. por exemplo, se eu pegasse apenas uma linha, esse fenômeno não ocorreria? Não. Não ocorreria, sim ou não? Se fosse uma corda, por exemplo, sim, ocorreria, mas você não está tratando das miçangas que estão oferecendo resistência quando elas tocam a borda do Becker. Tá, então você me disse 2 coisas diferentes. Não, com uma corda ocorreria, porque ela é uma superfície, um objeto homogêneo. Mas, E por que então com miçangas muito espaçadas não ocorreria? Porque a miçanga oferece resistência ao movimento. Quando ela toca a borda do Becker, ela impede que o resto da corrente se E essa desloque. resistência é grande o suficiente para fazer com que o movimento não ocorra, sendo que ele ocorre numa Sim. corda? Sim. A perda de energia. Quais são as perdas de energias mais significantes para o problema? Por atrito durante a colisão. E por som, só que numa variação desprezível. Sim. Muito obrigado. Obrigado. Agora o time oponente tem 3 minutos para preparar sua apresentação.
Ok, agora a equipe oponente tem 3 minutos para fazer sua apresentação. Boa tarde, meu nome é João Gabriel, da equipe Zero Kelvin. Nós vamos fazer oponência ao problema das miçangas, corrente de miçangas. Bom, os pontos positivos, eles apresentaram uma ótima abordagem teórica, com a referência ao plano horizontal também, para esquematizar como funciona a perda de contato com a borda. Apresentaram vários esquemas didáticos, a apresentação foi bem clara, ela apresentou tudo de forma limpa, apresentou dados experimentais, teve uma ótima conexão entre os dados experimentais e a teoria dela, e teve uma ótima análise empírica do problema. Alguns pontos negativos, ela desconsiderou vários parâmetros relevantes para o problema. Ela desconsiderou o atrito com a borda do Becker, não apresentou dados experimentais para comprovar os parâmetros analisados na apresentação. Alguns você apresentou, outros ela não apresentou. Apresentou erroneamente o formato que a corrente forma, disse que é apenas um arco. E apresentou contradições na resposta, dizendo que o fenômeno pode ocorrer com uma corda, mas não com uma corda com miçangas muito afastadas. Bom, basicamente é isso. Os outros detalhes a gente discute no fight. Ok, bom, equipe oponente. E agora nós vamos para 10 minutos de discussão. Por que parâmetro você quer começar? Vamos lá? Senhores, por gentileza, uma discussão. Bom, primeiramente, você falou que eu desconsiderei vários parâmetros. Que parâmetros, por exemplo, é que eu posso explicar para a audiência? A altura do Becker, por exemplo. Bom, a altura do Becker variaria, considerei nas minhas derivações teóricas, que experimentalmente provaram ser corretas. Então, eu teria a variação da altura, eu teria a variação da aceleração durante o movimento. Sim, você acha mais importante analisar a velocidade das miçangas ou a altura que elas atingem, a altura máxima atingida por elas? Como assim, a velocidade das miçangas? Não, você analisou mais a velocidade das miçangas. Sim. Você acha mais... o problema pede o descolamento das miçangas. Certo, eu acho Você não acha importante analisar a altura que ela atinge? Não no momento em que eu mostrei o formato, que é a parte mais relevante para que esse descolamento ocorra, até porque a variação dessa altura é muito desprezível, cerca de 2 centímetros em relação à borda do Becker, então é muito pouco. A altura? O seu problema? Sim. Mas nós podemos observar que existem casos em que a altura atinge mais de 10 centímetros. Bom, eu demonstrei ao vivo o experimento e foi perceptível que não há tanto descolamento. Tá, mas isso nessas condições. Vocês não analisaram outras condições em que essa altura pode ser maximizada? Bom, se eu soltasse a corrente de uma altura muito, muito grande, tipo uns 2 metros, 3 metros, essa altura com certeza seria maior, porque a energia cinética atingida pelas miçangas seria maior. Então, esse parâmetro não foi analisado? Não, mas eu analisei aquilo que o objetivo do problema Sim. E uma pergunta, você acha que essa altura, ela sempre aumenta? Não, há um momento em que a dissipação energética faz com que ela fique oscilando essa altura. Ela não fica constante e aumentando indefinidamente. Sim, e quando você disse do arco, você não analisou nenhum caso em que o formato da miçanga não é um arco? Ela apresenta o formato... Podemos ir para a lousa? Vamos. Bom, obviamente, dentro do Becker, essas correntes elas não estão distribuídas linearmente, elas estão distribuídas em círculos. Então, essa parte faz com que, durante o descolamento, ela tome esse formato. Esse não, mas alguma coisa assim. O que me interessa seria essa parte superior. Essa parte aqui é gerada pela disposição da corrente. Você disse que a deformação é só daqui para baixo, então. Eu não posso considerar um caso em que eu tenho o Becker, eu tenho as miçangas aqui, e tenho que ela possa fazer isso daqui. Sim, desde que a energia potencial inicial seja muito grande, elas caiam e haja grande conversão da energia cinética. Isso pode acontecer. Certo, só que... Sim ou não? Sim. Então, isso não é um arco. Isso é um arco para você? Não, mas eu só considerei essa parte superior. Mas então, você falou para mim que considerou a partir daqui. Certo. Então, se você considerou a partir daqui, isso não, eu considerei a partir do momento em que a catenária é formada. Essa parte aqui é devido à disposição das miçangas dentro do Becker. Você acha que esse parâmetro, esse formato não é importante para o problema? Não, desde que esse... bom, ele é importante
quando há grande conversão de energia potencial gravitacional, que não é o nosso caso. Bom, você falou do atrito com a borda do Becker, eu não considerei porque ele realmente era desprezível no meu caso. Se eu utilizasse um Becker de borracha, o atrito não seria desprezível, mas no meu caso era. O atrito, então você cai em condenação. Você está dizendo então que quando eu tenho um fio que não é uma miçanga, ele ocorre o fenômeno. Quando eu tenho miçangas extremamente espaçadas, você diz que isso não ocorre? Não. Pelo seguinte motivo: quando eu tenho a borda do Becker aqui, essa miçanga, a corrente ela vai fazer o seguinte, e essa miçanga vai impedir que ocorra esse movimento, porque vai existir uma resistência mecânica. Mas aqui eu disse bem espaçadas. Por exemplo, bom, sim, bem espaçadas. Então, é pior ainda, porque daí eu tenho uma miçanga aqui e uma miçanga bem aqui. Isso aqui não vai ocorrer, porque essa miçanga vai oferecer resistência à queda. Mas você acha que essa resistência é tão significativa a ponto de, quando não tem nenhuma miçanga, ocorre o fenômeno? Sim, para o tamanho de miçangas que nós usamos, sim. Você está me dizendo... Se as miçangas forem infinitamente pequenas, claro que vai se comportar como uma corda, mas não é o caso das miçangas que nós usamos. Sim, mas as miçangas... Vamos usar as miçangas que vocês usaram. Certo. Imagina que eu tenho uma corda de 2 metros. Certo. Eu tenho apenas 2 miçangas. Bom, aí é desprezível, mas aí não é uma corrente, é uma corda com 2 miçangas. 3 miçangas, então. Continua não sendo uma corrente. O que você define como sendo uma corrente de miçangas? Bom, uma corrente com várias miçangas. 3 miçangas, para mim, é um parâmetro. O que seriam várias miçangas? A partir de quanto? Bom, eu não sei te definir. É porque, para mim, isso é uma corrente de miçanga também. Miçanga, não, para mim não é uma corrente de miçangas. Ué, então você tem que você definir... quer discutir outro ponto, porque a gente está ficando muito redundante. Já que isso é relevante, o tamanho das miçangas você achou relevante? Você acha relevante? Sim, é relevante. No ponto em que a catenária não seria formada caso a força... porque a distribuição de forças não seria uniforme caso o tamanho das miçangas fosse extrapolado. Mas o que isso alteraria aqui? Eu tenho o tamanho das miçangas. Como altera o problema para você? Na interação entre as miçangas, a força não seria uniforme e, portanto, não formaria mas isso eu posso alterar também a distância entre elas. Certo, mas aí você precisaria de um Becker enorme, uma altura gigantesca. Eu não digo uma mudança muito drástica. Bom, vai alterar a interação entre as miçangas, mas com certeza vai haver um limite muito superior para que o efeito vocês não ocorra. Analisaram isso? Não analisamos esse limite porque não era conveniente nas condições normais. Mas você acabou de me dizer que é relevante. Não, é irrelevante para condições normais, que foi o que nós analisamos, para correntes de miçangas... Peraí, condições normais seriam as condições que vocês propuseram? Bom, miçangas do tamanho de 1 centímetro, da ordem de 1 centímetro de diâmetro. Eu não vou usar, por exemplo, uma miçanga de 1 quilômetro. Sim, mas uma miçanga maior do que isso eu também posso usar. Certo. E aí, então você não analisou esse parâmetro? Não analisei, porque eu não achava relevante para o objetivo do problema, que ele não pedia para analisar o tamanho das miçangas, e sim o descolamento, a variação da velocidade e também a energia inicial. Se eu tenho parâmetros que influenciam nesse descolamento, é conveniente que eu os avalie. Sim, mas, não seriam condições normais, eu delimitei para as condições do experimento que eu usei. Condições. Então, você concorda então, que foram um pouco abrangentes? Miçangas que possam ser encontradas em qualquer lugar para comprar, para montar a corrente, coisas normais. Eu posso achar uma miçanga maior do que o tamanho que você disse? Bom, propõe um tamanho e eu posso te dizer qual é o fenômeno. Mas então, por que você não apresentou essas condições, esses limites, na sua apresentação? Bom, porque eu não achei que fosse tão interessante para análise do problema como o texto o propõe. Ok. Certo. Em relação ao comprimento da corrente. Certo. Foi analisado teoricamente, experimentalmente. Você não mostrou experimentalmente, você mostrou em relação... Sim, mas nas minhas derivações teóricas eu considerava o comprimento em todas essas derivações durante as fases do movimento. E como a derivação teórica provou ser correta pela comparação teórica experimental... Mas como se você não nos mostrou isso? Bom, eu não variei, mas se as derivações foram provadas serem corretas de acordo com a comparação, supõe-se que o comprimento da corrente, mas para que haja comparação, tem que haver uma análise experimental variada, certo? Não, eu comparei com os dados que eu tinha, com a corrente que eu tinha, e provou ser E como você válido. obteve dados sem variar esse parâmetro? Não, posso colocar meu slide, por favor? Alguém coloca o computador ali, por favor? Slide dela, como que ela explicaria? Vai logo.
Bom, durante as minhas derivações teóricas... Bom, como assim está desligado? Bom, você pode, na derivação teórica das 3 fases do movimento. Ah, tá, tudo bem. Não. Já que você está usando o seu slide... O comprimento aqui é considerado. Você vê que o comprimento é considerado em todas as fases do movimento, certo? Tá, teoricamente. Experimentalmente você não... Experimentalmente eu não variei esse comprimento, mas essa derivação teórica foi comparada com esse experimento. E sendo comparada com esse experimento, sendo provado ser correto, por projeções teóricas, é possível conseguir a variação desse comprimento, a influência desse comprimento. Certo. Já que você está mostrando seu slide, como você explicaria, então, o formato dessa figura? Bom, porque nós vemos que não é um arco. Certo. Como você disse, analisar. Dessa parte superior seria o arco. Dessa parte aqui... então, você está desconsiderando todo o resto e analisando apenas essa parte. Certo. Até porque isso daqui é gerado só momentaneamente. Que isso não é importante para o problema? Porque isso é gerado momentaneamente devido à conversão de energia potencial gravitacional. Momentaneamente durante todo o processo, durante todo o fenômeno da miçanga. Não durante todo o fenômeno. Como eu mostrei ao parte vivo, do fenômeno. Como eu demonstrei ao vivo, raramente a corrente se desloca mais do que 2 ou 3 centímetros, o que não é considerável. A partir dos seus parâmetros, da sua demonstração. Não, a partir da demonstração eu mostrei... exatamente. A partir da sua demonstração, nós mal observamos o fenômeno. Certo, mas houve o descolamento e eu mostrei em câmera lenta depois no experimento e foi possível perceber esse descolamento no formato da catenária. Você não observou isso também devido a... Você não variou a altura em relação ao chão. Certo, eu não variei a altura em relação ao chão, mas foi possível observar o descolamento. Então, eu não acho que isso seria tão relevante, até porque eu considerei isso teoricamente. Ok, obrigado. Agora o time oponente tem 1 minuto para suas considerações finais. Time oponente? Sim, perdão. Bom, a equipe relatora, eu acho que ela se restringiu muito a um pequeno aspecto do problema e deixou de analisar todo o problema em si. Além de não variar alguns parâmetros relevantes no problema. Sim. E não tendo variado esses parâmetros, ela não pôde analisar o fenômeno todo em si, e analisar essas diferenças e esses fenômenos que ocorrem, que, segundo ela mesma disse, ela não variou e não observou e também não analisou. Bom, basicamente é isso. Muito obrigado. Vamos acionar agora o time avaliador, que tem 3 minutos para suas primeiras perguntas. Equipe relatora. Você afirmou que o atrito é desprezível. Se foi medido experimentalmente? Não medimos experimentalmente, mas nós desprezamos o atrito nas nossas derivações teóricas e comparamos com o gráfico. Então, desprezível nesse caso. Teria outros parâmetros que você não citou aqui, que você acha que seriam relevantes? Bom, a altura, como ele citou, realmente variaria o descolamento, mas seria momentaneamente e não seria tão relevante quanto outros parâmetros que eu citei. E como é que se deu a variação desses parâmetros na da prática altura? Experimental? Bom, quais parâmetros? Os que eu citei ou da altura que ele citou? Da altura. Bom, se você aumentasse a altura em que o Becker está, a energia potencial inicial... Na prática experimental. Bom, nós não avaliamos isso experimentalmente, mas, teoricamente, nós teríamos maior conversão de energia cinética em energia potencial gravitacional, porque você teria uma maior energia inicial e, portanto, a altura que o descolamento atingiria seria maior. Equipe oponente. Vocês bateram bastante no negócio da curva. Vocês poderiam descrever por que aquela curva é daquele jeito? Sim. Eu posso ir para a lousa rapidamente? Tá. Aqui eu tenho o movimento da moeda. Perdão. Da miçanga. Ela tem um movimento... ela está subindo, ela tem esse movimento. E também eu tenho um movimento para cá. Quando ela colide com o Becker, ela volta com esse movimento. Então, além dessa subida, eu tenho esse movimento para cá, o que causa essa deformação na corrente. Esse todo o movimento da miçanga é um movimento muito não uniforme, é muito variável. E então, para nós, essa deformação sim é importante. Vocês também falaram que os parâmetros considerados foram limitados, né?
quais seriam os parâmetros ideais para visualizar o que vocês queriam? Alguns dos parâmetros relevantes que nós achamos importantes são, por exemplo, a altura do becker, a altura em relação ao chão, que também é muito importante. Poderíamos analisar a inclinação do recipiente e como as miçangas são soltas, o arranjo delas dentro do becker. E em relação à corda, vocês falariam que ela se comportaria diferente, uma corda uniforme? Não, o fenômeno também ocorreria. Também ocorreria? Sim, com certeza. Certo. Equipe relatora. Certo. A inércia seria relevante para o problema? Sim, a inércia é relevante e aquela energia inicial que eu considerei seria a energia inicial para que a inércia fosse vencida e iniciasse seu movimento. Você poderia fazer uma maior descrição da inércia, rapidamente, em 10 segundos? Bom, a massa das miçangas oferece resistência ao movimento e, portanto, haveria essa energia inicial para que vencesse essa inércia. Bom, as forças inerciais se oporiam ao movimento. Agora o time avaliador tem 2 minutos para preparar a sua apresentação. Agora o time avaliador tem 3 minutos para fazer a sua apresentação. Primeiro, os pontos positivos da equipe relatora. Foi uma boa demonstração do experimento aqui no palco. Apresentação bem organizada, teve a síntese no início. Análise do erro, que é essencial para os experimentos. Um experimento só tem sentido quando tem análise do erro. Foi exatamente o que eles fizeram. Comprovação de equações teóricas com análise experimental, com um erro bem pequeno. Se eu não me engano, é 10%, cerca de 10% quando eles mostraram o erro. Uma conclusão detalhada do experimento e uma descrição teórica precisa do mecanismo. Passar. No entanto, os pontos negativos. Teve poucas repetições de experimentos. Foi apresentada uma tabela com 7 repetições. 7 repetições não são o suficiente. A variação do parâmetro foi muito limitada. A extensividade do que eles apresentaram aqui foi bastante limitada aos parâmetros considerados sem nenhuma análise anterior. Eles consideraram certos parâmetros e se limitaram àqueles parâmetros que não seriam tão gerais. Por exemplo, alguns parâmetros foram desprezados. A distância entre as miçangas, na prática experimental, eles só citaram, eles não tem nenhum dado experimental sobre isso. A interação entre as miçangas e o becker, que provocaria exatamente aquela curva que não é o que eles falaram lá, é uma curva diferente. Não variou a altura até o chão, apesar de ter citado. Não variou o raio da miçanga, também seria outro parâmetro relevante. Afirmou que a altura do deslocamento é desprezível, quando na própria imagem que eles apresentaram do problema é a altura considerável. Não analisou a inércia experimentalmente com a variação da massa, foi apenas um experimento, pelo que pôde ser visto. Contradição na determinação da forma da curva, que a equipe oponente provou que a forma da curva poderia ser diferente, e, em certo momento, citou-se força inercial. Aqui, opositora, pontos positivos. O papel de oposição foi bem realizado, achando vários pontos que são falhos na apresentação que foi observado. Perguntas bem coerentes e diretas. Criticou exatamente o desprezo da altura, que era um dos pontos-chave, um dos erros-chave do experimento apresentado. E criticou a forma aplicada pela relatora, também foi legal. E os pontos negativos. Mau uso do tempo na apresentação inicial, eles poderiam ter feito uma análise geral melhor, porque eles sobrou ainda 1 minuto. Não analisaram profundamente o experimento que foi realizado. Foi bom eles terem falado dos parâmetros, não foram variados, mas eles também poderiam ter ido exatamente para o que foi apresentado também. Eles poderiam ter apontado o que estava lá, mais do que o que não estava lá. Obrigado. Vamos agora às considerações finais do time relator em 2 minutos. Bom, primeiramente eu queria considerar as poucas repetições. Eu não concordo que houveram poucas repetições. 7 repetições com energias muito semelhantes seria o suficiente para análise experimental desse problema, que não é tão difícil de ser analisado. Bom, quanto ao formato que ele toma, eu discordo da equipe oponente de que esse formato seja tomado por causa da colisão com a parede do becker, mas sim pela disposição da corrente dentro do becker, que faz com que, de certa forma, em parte do movimento a corrente seja puxada a partir desse ponto, ou em parte a partir desse ponto, fazendo com que surja
dobras, curvas nesse formato, mas nós analisamos o formato que sempre acontece ao longo do descolamento, que é a catenária na parte superior do descolamento. Bom, nós não variamos o raio das miçangas de forma que, se nós atingíssemos um limite extrapolado, haveria diferença na força em que essas miçangas fazem entre si, na interação entre as miçangas. Quando eu cito a inércia, as características inerciais, eu quero dizer a respeito do peso da corrente que está dentro do becker e tipos de forças relacionadas a isso. Bom, é isso. Obrigada pela atenção novamente. Vamos agora para 10 minutos de pergunta do júri. Bem, eu gostaria de saber se as propriedades das miçangas elas interferem em todo esse movimento. Por exemplo, elasticidade, densidade, o tipo de material. Sim, claro. O tipo de material variaria a densidade por tanta massa que foi considerada. Atrito entre as miçangas, por exemplo, a deformação que elas sofrem entre si. Considerando uma aproximação para que todas as miçangas interagem entre si da mesma forma, uma com a outra, e, consequentemente, a distribuição de força continuaria uniforme e, portanto, a relevância disso não seria tão relevante porque a força continuaria uma distribuição uniforme. Sim, estou pensando nisso. Para a equipe relatora. Estatisticamente falando, no que você se baseia para dizer que 7 repetições é o suficiente? Bom, eu não estou me baseando em nenhuma comparação estatística, mas nos 7 experimentos que eu fiz, nós tivemos valores muito semelhantes. Claro que poderia haver um erro sistemático que fizesse com que esse erro se propagasse de alguma forma. Mas, nós comparamos com a teoria e foi um valor semelhante, portanto, eu acho que foi suficiente. Para a equipe relatora também, você poderia mostrar de novo o seu gráfico da aceleração dos seus pontos? Claro. Ela varia linearmente. Esse mesmo. Você acha que que os últimos pontos eles não me parecem concordar com a curva, mas você acha que isso causa algum problema para o seu modelo? Como você interpreta isso? Não, esses pontos estão fora da curva por causa de erros que podem ter sido acarretados por causa da conversão na hora da escala da análise de vídeo, ou então por causa dos frames capturados pelo vídeo. E como são só 2 pontos, não vejo muita relevância para essa diferença, para essa discrepância. Você poderia voltar rapidinho para a parte onde você mostra as equações para as acelerações teóricas? Aqui? Ok. A primeira equação ali que aparece, ela é dependente de x, correto? Depende Sim. do comprimento da corda Sim. que está pendurada. E, aparentemente, ela é inversamente proporcional a isso. Bom, ok. Essa função depende exatamente de x. A próxima aceleração, ela depende desse comprimento da corda? Qual? Do comprimento X? Quando a corda toca o chão, da mesa para o chão. Você quer que eu explique essa fórmula na lousa? Não, eu quero saber se quando a corrente toca o chão. Sim, depende de X. Não, essa é a equação para a corrente antes dela tocar no chão. Não, a primeira ou a segunda? A primeira lá em cima, ok. Sim. E essa aqui, ela depende do X. Mas Sim. o X não é exatamente H nesse estado, nessa posição? Quem que é X aqui? Não, nós consideramos X toda a parte que já saiu do Becker. E não é... ok. Posso demonstrar na lousa? Então, X conta a parte que está pendurada mais o que já está no chão? Sim. Ok. E, portanto, nós subtraímos e somamos H de novo para que desse ao comprimento que está em movimento, simplesmente. Posso demonstrar na lousa aí? Tudo bem. Não precisa, não. A minha pergunta é até bem simples. Você separou o seu experimento em 3 partes aí, né, da aceleração. Certo. Por que no seu gráfico da aceleração eu só visualizo 2 regimes? Certo. Como eu já citei,
No quarto frame, a corrente toma um formato que inviabiliza esse teste experimental da aceleração da velocidade, porque ela não cai de forma contínua. Mas no experimento 1, eu mostrei que ela caía com a aceleração gravitacional desde que solta a partir de... Bom, sem o Becker, quando ela está caindo livremente. Então, não seria necessário. Realmente, nós teríamos mais uma parte com aceleração constante igual a G. Tá certo. Você consegue, em um esquema de forças, justificar por que ocorre o deslocamento? Ou descolamento? Descolamento, desculpa. Em termos de forças, bom, as forças entre as miçangas produzem um formato de catenária, porque essas forças, essa distribuição é uniforme. Considerando isso uma aproximação de que todas as miçangas interagem entre si de forma... Não tem nenhuma forma. interação com o Becker. Bom, não, porque nós precisamos do atrito com Becker, por exemplo. E só para você fez todo um modelo teórico aí e faz um fit, né, dos seus pontos para o seu modelo teórico. Só que eu quero saber, você fez aí uma repetição do experimento, digamos, para obter todos os pontos, para obter sua curva. Você tem mais repetições com diferentes parâmetros para obter essa curva e falar realmente esse modelo está ok? Bom, nós fizemos a repetição desse experimento, fizemos o vídeo 3 vezes, foram 3 vezes o experimento. A média desses pontos foram consideradas e colocadas no gráfico. Que eu digo assim, o seu modelo inclui parâmetros como L, H. Para ele ser válido, eu acredito que deveria ter variação desses... Bom, nós medimos esses parâmetros e colocamos, teoricamente, qual seria. Nós não variamos esses parâmetros, até porque se essa função corrobora a teoria, nós poderíamos fazer projeções teóricas para esses parâmetros que são considerados nas derivações teóricas. Analisando fisicamente só, se a corrente que liga as miçangas tivesse algum material com sei lá, mais elástico, né? Esse fenômeno seria mais acentuado, na sua opinião? Bom, nós teríamos a deformação, por exemplo, se um fio de nylon tivesse muita elasticidade, nós teríamos a deformação por causa do peso da corrente que está sendo puxada, e haveria ampliação do comprimento do nylon entre as correntes, entre as miçangas. E, portanto, aquela distância foi considerada no arco de descolamento, que seria inversamente proporcional à distância entre as miçangas. Ok. Para a equipe oponente, concentra muito a relatora, vamos lá na oponente. Ela propôs um modelo mais para a parte, digamos, de um regime mais para frente, mais estacionário, como se fosse. Vocês estão se apegando muito a esse início aí. Além dessa explicação que você já deu da colisão, quais outros parâmetros você pode falar desse início aí que você está sugerindo? Não, sim, eu não mencionei aqui ao início. Aqui é durante o movimento da corrente em si. Ele ocorre durante o movimento, não necessariamente no início. Então, você discorda do modelo que mais para frente vai ficar só a catenária? Você acha que vai ficar isso aí por todo o tempo? Não por todo o tempo, mas na maioria do tempo. Ele vai oscilando. O movimento é muito instável, é muito variado. Não fica somente a catenária, como ela disse. Só para perguntar sobre a altura do descolamento, você mencionou muito a respeito da forma da curva, que seria uma catenária, mas você chegou a fazer alguma previsão teórica sobre que altura essa catenária atinge para uma certa altura que você solte essa miçanga? Bom, eu não cheguei a fazer uma previsão teórica disso, mas eu poderia te dizer que se eu tivesse uma altura maior do Becker, colocasse ele a uma altura maior, a energia inicial dessas miçangas seria maior e, portanto, a energia cinética convertida em energia potencial novamente seria maior. Mas como durante a colisão há uma grande dissipação de energia, seria um pouco difícil fazer uma previsão teórica para que altura esse descolamento atingiria. Até porque é uma altura que fica oscilando durante todo o movimento. Não entendo, mas é que a altura, aparentemente, me parece, um parâmetro bem relevante. Ele pode mudar de acordo com como você executa o seu experimento. Bom, eu considerei essa altura, teoricamente, e comparei a função teórica que eu considerei a altura com parâmetros experimentais de outra forma, que também fez com que eu analisasse essa altura, indiretamente. Se é uma catenária, te ajudou só a você ver a forma da curva de maneira qualitativa, quase, mas
o quanto ela chegou de altura não te ajudou nesse sentido? Bom, não foi qualitativa. Eu analisei a catenária. No último experimento, eu plotei os pontos que eu tinha pego com papel milimetrado no computador e dei um fit da catenária e foi comparado experimentalmente. Essa altura não foi analisada, mas, como eu já disse, com a maior conversão de energia, essa altura seria maior. Tá, obrigado. Eu queria saber da equipe avaliadora que as outras equipes, para aquele formato mais irregular do arco, cada uma tem uma teoria. Uma acha que é mais responsabilidade de colisão das miçangas com o Becker e a outra do formato da disposição inicial da corrente lá dentro. Eu quero saber o que vocês acham. Qual das duas ou uma terceira? Deveria ser considerado tanto a colisão quanto a disposição, né? Mas apenas uma análise experimental mais forte seria capaz de comprovar isso, a variação desses dois parâmetros. E agora, senhores jurados, por gentileza, finalizem as notas dos times relator, oponente e avaliador. Ok, ponto final nessa primeira rodada do Physics Fight final. Daqui a 10 minutos estaremos de volta com Zero Kelvin como relator, Umidade Zero como oponente, Gatos e Schrödinger como avaliador. Até já!